Bem-vindo a um novo Imobiliário em Conversa. Hoje temos connosco Tiago Grosso. Tiago vai se apresentar daqui a pouco, como habitualmente. Desde já queremos agradecer a todos estarem-nos a visualizar e vão ficar connosco porque o programa de hoje vai ser especialmente interessante. Então, Tiago, muito obrigado por teres Obrigado, estar eu. connosco. Como habitualmente também, eu gostaria que fizesses uma breve introdução à tua pessoa, quem Ok, és, de onde vens e o que é que fazes, qual a tua formação, para as pessoas ficarem um bocado a claro, conhecer-te e ter um enquadramento sobre muito bem. o teu background. Portanto, sou Tiago Grosso, sou de Lolé, tenho 47 anos. Chego aqui porque fiz um percurso ligado ao ativismo político, a um partido, que é o Bloco de Esquerda. Sou um trabalhador do turismo. Já fui candidato à Câmara Municipal nas últimas autárquicas. E, portanto, estou ligado, sou agora neste momento como porta-voz do movimento Não Nos Derrubem as Casas, que foi um movimento que foi criado relativamente espontâneo, porque surgiu no seguimento do comunicado da Câmara e de um apertar do cerco a esta questão das pessoas que se tiveram que fixar em casas móveis pré-fabricadas e como solução de habitação porque não tiveram acesso ao mercado de habitação. E, portanto, basicamente estou aqui nessa qualidade e, portanto, espero poder falar um bocadinho sobre todas essas questões que estão relacionadas com a habitação. Sim, senhora. Nós aproveitamos, porque isto, curiosamente, nas experiências que temos tido aqui, nem toda a gente é algarvio de gema. Aquele algarvio Exato. que nasceu cá, viu o Algarve evoluir, e eu queria aproveitar um bocado isso aí, que é Lolé, cidade, Lolé campo, como é que foi o teu crescimento e o crescimento de Sim. Lolé? Então eu faço um percurso engraçado porque sou mesmo de Lolé, nasci em Lolé. Os meus pais, a minha mãe é de Lolé, o meu pai é da zona de Ferragudo, mas pronto, fixaram-se. Eu cresci em Lolé e tive uma vida entre a cidade de Lolé e assistia à cidade crescer, e ao mesmo tempo também tínhamos casa nas proximidades de Lolé, mas numa zona rural. E com os meus pais a trabalharem, curiosamente, também no setor turístico, portanto, já na zona da Quinta do Lago, e, portanto, a minha vida era entre Lolé cidade, Lolé rural e depois Lolé turístico, digamos assim, e foi nesse meio, e foi a assistir a esse crescimento todo que eu cresci, e que, obviamente, é uma paixão, o Algarve, e obviamente confrontada com certas questões, certos problemas que eu assisto e com às vezes alguma angústia Então, também assisto. entrar no setor turístico, como disseste, foi natural, estava em casa. Quer dizer, eu tirei um curso, eu sou licenciado em turismo pela Universidade do Algarve, em turismo e marketing. Não foi propriamente a primeira escolha, foi uma escolha de recurso, porque também, sinceramente, eu nunca fui o melhor aluno, nem nunca me dediquei muito ao estudo. Mas, de qualquer das formas, chega ali àquela fase do final do secundário e decidi que queria, pelo menos, tirar um curso superior. E acabou por ser aquela escolha mais óbvia, mais imediata, que eu fiz e que eu tirei com muito gosto e aprendi bastante. E depois continuei a trabalhar, iniciei a minha vida profissional. Eu passei por todas as áreas do setor da hotelaria e do turismo. Comecei a trabalhar em bares de praia com 16 anos. Depois trabalhei em rentacars, trabalhei para a TAP na altura, que depois, entretanto, passou para a Ground Force, a fazer a assistência em escala. E depois tive um projeto de uma revista de surf, portanto, um projeto editorial, que durou alguns anos, e depois, a partir daí, voltei novamente ao turismo, para a hotelaria, que é o que eu faço desde essa altura. E o ativismo nasce onde? Já agora... O ativismo já vem desde há algum tempo. Eu, obviamente, não fui fundador do Bloco, mas entrei para o Bloco de Esquerda já com pouco tempo ainda de existência do Bloco, portanto, porque me identificava com as causas e achava que aquelas causas eram as causas que eu defendi, e, portanto, acabo por entrar um bocado por aí, porque achei que devia dar esse apoio a um partido que defendia as minhas ideias e, portanto, foi por aí que eu entrei. Não comecei logo com uma militância muito ativa, mas com o tempo tenho vindo a interessar mais e a pôr mais em prática essa faceta. Hoje em dia estás cá a convite
para representar um movimento que nasceu, como dizias, de uma forma mais ou menos espontânea. Exato. E foi crescendo organicamente, que é o não nos derrubem as nossas casas, não é? Exatamente. Fala um bocado do nascimento desse movimento, o porquê do movimento e Bom, quais são os objetivos. Basicamente, nós temos vindo a ser confrontados com uma situação nós sabemos que existe esta questão da falta de habitação e isto, obviamente, radica em vários fatores. Nós somos confrontados recentemente portanto, com um comunicado da Câmara, que já era mais ou menos expectável, porque não foi o primeiro, já vinham sendo feitos outros comunicados nesse sentido, mas de facto, portanto, a atenção política para esta questão adensou-se agora nestes últimos tempos. E eu achei que devia haver uma resposta das pessoas que estão nesta situação, que merecem atenção e que lhes seja dada a oportunidade de explicarem o porquê de estarem nesta situação. Não é por capricho, a maior parte das pessoas, não é eventualmente por um primeiro desejo de se fixarem na periferia urbana ou no meio rural, é fundamentalmente, pelo menos nos casos em que nós realmente defendemos, que são das pessoas que não tiveram alternativa, portanto, que se viram encostadas à parede, sem uma solução do mercado, sem uma solução do Estado, e, portanto, que pegaram numas poupanças, ou adquiriram um terreno, ou se já tinham um terreno, acabaram depois por comprar uma casa destas e de fixar a habitação nestes locais. E, portanto, há aqui uma questão, obviamente, há uma questão moral, há uma questão política, depois há questões que têm a ver com o ordenamento do território, que podemos discutir mais adiante, mas basicamente o nosso ponto é este. Vamos lá ver uma coisa. As pessoas dizem muito, criticam muito e dizem muito o seguinte, que é, mas vocês, a lei é igual para todos. Mas aí é que está, é que nem a lei é igual para todos, porque nem todos estamos em condições de cumprir a lei. Isto basicamente, em termos filosóficos, vamos colocar a coisa assim. Uma ambulância, se estiver em marcha de emergência, pode contornar aquilo que são as leis do trânsito. Sim. Portanto, a questão vai um bocado por aí. E, em segundo lugar, se a pessoa não consegue cumprir a lei, não é porque não queira, não consegue cumprir a lei, tem que lhe ser dada alguma alternativa. E, portanto, aquilo que as pessoas fizeram foi, com as suas próprias mãos, pegaram nas suas poupanças e resolveram a sua situação de habitação, que era uma situação de emergência. Portanto, eu acho que há legitimidade política da parte das pessoas de tomarem essa decisão, porque nem o Estado nem o mercado resolveu. Portanto, as pessoas, em primeiro lugar, e a nossa Constituição dá esse direito às pessoas, quer dizer, as pessoas têm direito a ter um teto. E, portanto, a ser resolvida esta questão nunca pode ser com demolições discricionárias, sem dar hipótese às pessoas de, pelo menos durante o tempo necessário, ou dar uma alternativa, ou de ver o que é que se pode fazer. Mas, portanto, é uma questão política muito complexa, para a qual há esta ameaça, mas, por outro lado, também não parece haver uma solução imediata para esta questão e, portanto, é difícil resolução. Vamos para já falar ainda um bocadinho mais do movimento, como é que ele se organiza. Circunscreve-se a Lolé ou já se estendeu, já tem mais, digamos, mais aderentes a este movimento? Nós somos um movimento, nós não somos uma associação. Começámos há relativamente pouco tempo, estamos com um mês e tal. Já reunimos 2 vezes, já fizemos uma concentração para contacto com a comunicação social e temos previsto uma nova reunião para realmente formalizar certos aspectos da organização interna do movimento na próxima semana. E, portanto, vai ser por aí que nós vamos começar a nos organizar, estão coisas em cima da mesa, eventualmente criar uma associação, não sabemos ainda bem, mas vamos discutir essas questões e vamos ver o que é que vamos fazer. Neste momento, aquilo que temos é um grupo de pessoas que estão mais comprometidas com o movimento e que têm levado a cabo aquilo que são as atividades normais de um movimento destes. Já agora, há pouco falava das pessoas que não têm capacidade de cumprir a lei e é um bocado aí já questões de organização. Como é que o movimento filtra
aqueles que até teriam capacidade, mas estão a aproveitar uma ideia que existe. Uma casa, Sim. uma casa pré-fabricada não precisa de licenciamento, que era Sim. uma ideia que havia antigamente e que infelizmente até alguns agentes do mercado vendem terrenos com um bocado com esse argumento e depois as pessoas não estão dentro, ou não têm conhecimento da lei, ou não querem saber da lei e portanto como é que se filtra aqueles que efetivamente estão nessa situação por necessidade e aqueles que estão nessa situação por aproveitamento. Quer dizer, nós não conseguimos filtrar quem é que está como simpatizante, quem é que se identifica como simpatizante e como é que alguém participa num grupo do WhatsApp, mas acabamos por perceber quais são as motivações das pessoas. Eu realizei um inquérito, o inquérito foi distribuído às pessoas, quem quiser responder, não conseguimos nem obrigar, nem que toda a gente responda, mas exatamente para perceber qual é o contexto de cada pessoa. Portanto, questões demográficas, idade, profissão, rendimento, etc., motivações, expectativas, porque isso parece-me muito relevante para perceber exatamente o tipo de pessoas. Mas já deu para perceber um pouco. Nós temos, obviamente, muitos portugueses, mas também temos uma grande comunidade de imigrantes, especialmente brasileiros, neste movimento. Mas aquilo que é a nossa defesa é muito simples. Não é, obviamente, defender o direito a qualquer pessoa. Pelo contrário, é uma coisa para quem realmente não teve outra hipótese. E, portanto, nós não motivamos nem promovemos a ideia de que é ok, de que compra e faz, porque realmente eu sou bastante sensível aos argumentos do ordenamento do território, concordo em grande parte com a lógica em que se fundamenta, portanto, os instrumentos de gestão territorial, que tem a ver com questões ligadas à eficiência energética, à mobilidade, etc. Mas, por outro lado, também sou consciente de que o ordenamento territorial que temos tido não preveniu a maior parte dos problemas que nós assistimos hoje em dia, nomeadamente a concentração de construção junto ao litoral, a especulação imobiliária, portanto, a falta de habitação e, sobretudo, o direito a ocupar o espaço, o meio rural. Porque uma das grandes críticas que se faz deste ordenamento do território é que não foi capaz de mitigar os efeitos da desertificação do interior. E, portanto, eu, nesse aspecto, sou especialmente crítico. Eu acho que, em certas circunstâncias, já nós precisamos ter fixação no interior. Isso parece-me óbvio, já temos tido as provas mais que suficientes de que a desertificação é responsável por uma série de problemas, nomeadamente a questão dos focos florestais, etc. E, portanto, nós precisamos ter presença humana, precisamos ter atividade económica no interior e basicamente, aqueles argumentos sobre despromover ou tentar conter a edificação dispersa, em alguns locais já não faz sentido, porque essa edificação dispersa já está consolidada. E, portanto, já há estradas, já habitações, etc. E o custo das infraestruturas. Pronto, mas aquilo que eu digo, a grande preocupação do Estado, neste caso representado pelas autarquias, tem a ver com a necessidade de criação de infraestruturas. Portanto, percebo perfeitamente esse argumento. Mas também é verdade que as pessoas, normalmente, que escolhem estes sítios para viver, sejam portugueses, sejam estrangeiros, que compram aqui uma ruína para reconstruir, para passar a reforma, seja o que for. Não vão pedir, quer dizer, em princípio podem ir pedir, mas a Câmara não me parece que esteja obrigada a criar as condições para as pessoas se fixarem no meio do campo, não é? Portanto, a pessoa tem que assumir esse compromisso e as pessoas que estão no nosso movimento sabem perfeitamente disso, que nenhuma delas está na expectativa de que a Câmara seja obrigada a fazer a estrada para a sua casa a 6, 7, 8 quilómetros da cidade. Portanto, isso não é minimamente viável. Mas também, hoje em dia, já temos os instrumentos necessários para colmatar todas essas questões. A pessoa quer fazer, faz um caminho, cria um caminho, faz o tratamento dos seus efluentes, cria as suas condições para a água, para a eletricidade, etc. Hoje em dia temos, efetivamente, bastante mais soluções tecnológicas. Exatamente. Se calhar, exatamente. Quando os instrumentos foram previstos, elas não existiam e, portanto, essas limitações teriam ou poderiam ser revistas. Mas acho que há aqui, eu ia a anteriori, que é, não acha que há aqui uma falha grave no Estado
precisamente na questão de não ter visto, e quando eu digo Estado, aqui estamos a falar também de autarquias, e está ligado a um partido político que com certeza que terá a analisar isso aí, nesta questão da promoção de construção pública, nesta questão o Estado preocupou-se durante muito tempo em fazer habitação social, que era a habitação, efetivamente, para aquelas pessoas com graves carências económicas, e há ali uma faixa, que é essa faixa que está a sofrer, aquela faixa de transição, aquela faixa que já sai dos apoios sociais e que ainda não ganha o suficiente para estar no mercado, digamos. E são ali os desamparados do sistema. Não, esse claramente é o grande problema. E em termos do partido do qual eu faço parte, obviamente há essa preocupação e há a consciência de que cabe ao Estado, em primeiro lugar, resolver os problemas da habitação. Aquilo que eu noto, enquanto observador, porque eu não sou um perito, obviamente, nas questões do imobiliário, sou um curioso e alguém que se interessa, foi que, a partir de... Nós tivemos, por exemplo, um movimento cooperativista interessante, a seguir ao 25 de Abril, que resolveu alguns problemas. Também tivemos a tal habitação social, que também resolveu problemas, não deixou, se calhar, uma excelente imagem, em termos, porque eram construções que não eram propriamente as melhores, mas, de qualquer das formas, resolveram um problema que era importante. Aquilo que me parece que aconteceu a determinada altura é que o Estado achou que o mercado privado, portanto, podia resolver e até certo ponto resolveu. Quer dizer, não havia grandes problemas de acesso ao mercado, os meus pais não tiveram problemas de acesso ao mercado. Depois aconteceu a questão das rendas que não foram sendo atualizadas e que isso serviu de pretexto para dizer que, para depois basicamente liberalizar as rendas, e que entretanto criou um problema a que estamos a assistir agora. Portanto, não pode haver nunca deixar que o mercado, ou pôr as fichas todas no mercado, sem depois haver uma regulação, porque a ideia de que as coisas podem funcionar sem organização é uma ideia fictícia. Nós, na nossa vida privada, nunca fazemos, nas empresas isso não acontece, portanto as coisas têm que obedecer a uma organização. Isso não tem nada de dramático, é mesmo assim que as coisas funcionam. Portanto, a ideia de liberalizar e deixar que as coisas se autorregulem é completamente falaciosa, não resulta. De qualquer das formas, até certo ponto, com a intervenção do Estado, pronto, a maior parte das pessoas tinham casa, ou acediam ao mercado de compra, ou acediam ao mercado de arrendamento, e, portanto, até certo ponto as coisas estavam relativamente bem. Depois, novos fatores que vieram, aumentos da procura, a própria imigração também criou maior pressão, e depois, principalmente, a financiarização do mercado e, portanto, produtos de investimento subjacentes a lógicas de... A tudo isso, a lógicas mais financeiras e menos de persecução social da portanto, habitação. estamos agora confrontados com este problema, que obviamente já devia ter sido, porque isto já é uma batalha. Tenho feito intervenções na Assembleia Municipal de Lolé e já tenho chamado a atenção para isto já há vários anos. E eu sei perfeitamente que isto são coisas que demoram, porque um projeto de um empreendimento imobiliário demora tempo, mas também é verdade que tem havido pouca vontade de resolver estes problemas. E não houve a percepção da urgência deste problema. De que este problema ia se adensar. Eu acho que terá sido um pouco mais isso aí, que era as pessoas ficaram tão habituadas, como dizes, no mercado resolvia-se um problema que de repente ficaram sem saber, espera lá, como é que agora o mercado não resolve e agora como é que vai ser resolvido, não é? Mas agora então vamos falar outra vez, vamos voltar ao movimento. Quais são as próximas ações do movimento? O que é que vocês planeiam fazer? Disse-me que vão fazer agora uma reunião para fazer uma organização mais administrativa. A vossa ideia é avançarem para a justiça, fazerem esse tipo de proteção? Nós estamos ainda a ver o que é que se vale a pena fazermos aqui temos uma organização conjunta em termos de ação, em termos de direito. Eu estou
estou convicto que provavelmente essa não será a via, mas as pessoas terão que fazer essa via em termos individuais. Portanto, há processos de contraordenação a decorrer, a Câmara vai fazer o seu papel, como tem que fazer, tem que seguir a lei, mas também dá a hipótese, obviamente, as pessoas têm a hipótese de recorrer para a Justiça e ver o que é que depois os tribunais decidem, não é? Nós não temos muitos casos de facto que as demolições de casas aconteçam. Temos tido alguns, tivemos, por exemplo, na altura do projeto da Polis para as Ilhas Barreira, por exemplo, temos tido alguns casos de construções ilegais, precárias, em alguns bairros, tivemos agora, penso que em Almada também. Mas, de facto, a questão aqui é que não me parece que demolir casas para já seja a solução para o que é que seja. Né? Vai criar um problema maior, porque se as pessoas não tiverem uma casa, vão viver para a rua. E, portanto, estamos a falar daqui de umas largas centenas, eventualmente, pessoas a nível do Algarve, em que não parece que criar um problema sobre um problema que já existe e que é de difícil resolução resolve alguma coisa. Aquilo que nós estamos a trabalhar neste momento é ver, depois do inquérito estar concluído e nós percebermos exatamente quais são as características das pessoas que estão nesta situação, porque há diferentes casos. Nós tivemos já uma petição a circular que acabámos por não entregar e, portanto, porque não tinha sustentação a nível jurídico. Aquilo que nós pretendíamos era que houvesse uma suspensão destes processos a nível camarário para que a Câmara fizesse uma avaliação destes casos, caso a caso, perceber exatamente em que condições é que estas pessoas se encontravam. E isso não se verificou ser possível. E então, aquilo que estamos a pensar neste momento, por um lado, é duas coisas. Trabalhar no sentido de uma nova petição para uma alteração à lei, por exemplo, impedir que sejam feitas demolições sem que seja dada uma alternativa viável e justa às pessoas que estão nesta situação. Portanto, impedir liminarmente que ocorram demolições que ponham pessoas no olho da rua. Basicamente é isto. Porque isso dá uma capacidade de proteção importante e para as pessoas manterem alguma calma, não criar aqui um problema, um flagelo social que não interessa a ninguém. E em segundo lugar, há aqui uma questão que tem a ver com o direito de acesso ao espaço, ao território. Eu ainda estou a tentar perceber exatamente, porque eu acredito que haja uma possibilidade, ou pelo menos estou a pensar nisso, de trazer de volta aquilo que eram as razões ponderosas que acabaram em 2007. Tanto quanto sei, parecem ter havido alguns abusos, as coisas não foram, se calhar, as razões ponderosas talvez tenham servido de pretexto para algumas coisas que se calhar não deviam ter existido, mas, de qualquer das formas, parece-me ser um bom princípio. Por um lado, exatamente para acautelar a questão da desertificação do meio rural, parece-me importante lutar contra, até porque é uma coisa que aparece em todas as campanhas autárquicas, a discussão sobre a desertificação do meio rural aparece sempre. Mas aparece paradoxalmente porque, basicamente, não há nada, quer dizer, as políticas de ordenamento do território são completamente proibitivas e impeditivas. E a grande questão no meio disto é que a proibição liminar das coisas normalmente leva as pessoas para a ilegalidade. Nós temos essa experiência em várias coisas, quer dizer, quando não se dá o mínimo de hipótese, as pessoas vão para a ilegalidade. E em vez de fazerem as coisas de forma ordenada, de acordo com normas, de acordo com regras, as pessoas vão para o espaço da ilegalidade e depois fazem como querem, como podem, e isso normalmente também não é bom. Portanto, eu acho que deve ser dada alguma flexibilidade para que as pessoas possam, de facto, obviamente não é para toda a gente, é uma coisa excepcional. Estou a trabalhar numa espécie de um projeto, num esboço de projeto de lei, que eventualmente iremos discutir. Mas agora, e aí voltava,
outra vez a pergunta que lhe fiz ali há pouco, não é? Que é, com certeza que há mais municípios que estão nesta situação e o movimento, neste caso aqui é um movimento de Lolé, está na vossa ideia fazerem uma união desses movimentos para ganharem maior tração, maior força? Eu estou a entrar em contacto com outros movimentos no âmbito do direito à habitação, a nível nacional, para ver se realmente conseguimos concertar esforços e fazer aqui uma luta conjunta que me parece que é o único caminho, é fazermos uma luta com grande abrangência social. Esta luta não pode ser... Vamos entrar num momento ideal para isso, não é? Porque vamos entrar em várias campanhas eleitorais, que curiosamente coincidem todas quase no mesmo momento do tempo, e portanto as vossas ações para reivindicação, protesto, não diria protesto, reivindicativas, vão crescer um pouco mais nestes momentos de campanha. Sim. Não, aquilo que nós temos estado, obviamente temos feito aqui alguns contactos com os partidos, também para perceber qual é a sensibilidade dos vários partidos em relação a esta questão. E obviamente nem todos os partidos não têm todos a mesma visão, mas há aqui questões, obviamente este assunto em primeiro lugar precisa de ser discutido de forma muito séria. E aquilo que nós queremos é conseguir, obviamente, uma base de apoio social, porque isto não se consegue fazer, não vamos chegar a lado nenhum se não tivermos essa base de apoio público para levar avante aquilo que são direitos que nós achamos que temos. Já agora concorda com a posição de algumas pessoas que dizem que, relativamente à habitação, que deveria ser invocado o estado de calamidade para medidas excepcionais, como por exemplo no caso dos incêndios e numa cheia, não é? Porque efetivamente, pelos vistos, estamos num estado de calamidade. Sim, exatamente. Eu chamo-lhe emergência habitacional, ou urgência habitacional, seja o que for. Mas sim, com certeza, isso aliás seria eventualmente uma das propostas que nós vamos avançar, e estas coisas demoram tempo, não podem ser feitas. Já percebemos isso, que tentar conquistas imediatas é muito difícil. E sem uma concertação depois com uma política de habitação séria, quer dizer, acabam por não resolver problema nenhum. E aquilo que nós não queremos é deixar as pessoas num hiato de que estão na ilegalidade, que é um pouco aquela coisa, é ilegal, mas pode-se fazer. Não é isso que nós queremos. Isso não tem bons resultados. Aquilo que nós, de facto, queremos é trazer as pessoas para a esfera da legalidade, ver o que é que pode ser legalizado, o que é que não pode, dar alternativas às pessoas, mas, de facto, este momento de emergência habitacional parece-me importante para dar aqui algum tempo para que as coisas se resolvam. Pois, nós falámos há pouco só num caso que sucedeu e demorou muitos anos a resolver, que foi efetivamente as Ilhas Barreira, não é? Que é um bocado como resolver depois os graves conflitos, porque nós estamos também num momento em que as questões da ecologia, as questões estão em cima da mesa, mesmo por causa da resiliência dos territórios às alterações climáticas, que estão aí. Nós, este ano estamos a assistir a isso. Não é? Como é que vamos conciliar isso aí? Porque se calhar haverá situações mais emergentes em que há claros atentados ecológicos, diria assim, e em outros casos é uma mera ineficiência do planeamento da burocracia. Como é que vamos... Bom, é complexo porque, vamos lá ver uma coisa. Hoje em dia, por exemplo, uma pessoa que queira se fixar, um estrangeiro que tenha dinheiro, quer comprar uma casa no Algarve para construir, para reconstruir, e quer se fixar, essa pessoa pode. Portanto, aquilo que faz a diferença entre alguém que pode fazer e alguém que não pode fazer é uma questão socioeconómica, é uma questão de poder económico. E, portanto, a pessoa que tem poder económico pode-se fazer, e o mercado está muito sensível à questão económica, não é? O que é que hoje rege a política? São as questões económicas. Falou ainda agora e bem da questão da erosão da costa. Tivemos estas últimas semanas ali na zona do Trafal e do Lolé Velho, da Praia do Forte Novo, portanto um desassoreamento gigantesco, que é cíclico, acontece todos os invernos, este inverno particularmente porque
tivemos mais tempestades. E, portanto, ao mesmo tempo que estamos a assistir ao desaparecimento das praias, eventualmente uma parte das areias que desapareceu vai ser reposta naturalmente, mas a tendência é para vir a desaparecer. E, portanto, vai continuar a desaparecer com mais intensidade. E, ao mesmo tempo que estamos a assistir a isto, estamos a assistir a uma construção em cima da falésia da Praia do Lolé Velho, que o projeto não foi tornado público, mas tanto quanto se sabe, pelo menos uma parte de apoio de praia já está construído, eventualmente será um restaurante, já se fala num eco-hotel, e isto cria, naturalmente, quer dizer, na cabeça das pessoas, há aqui contradições, porque se aquele espaço é um espaço de quase parque natural, é uma reserva municipal, natural. É um espaço sensível. E, portanto, permite-se para este tipo de construções, deste tipo desta natureza, para outras coisas já não se permite. Aquilo que, obviamente, a edificação dispersa é um problema. Há uma questão ecológica também no meio disto, que tem a ver com as preocupações em torno da impermeabilização do solo, da infiltração de águas não tratadas, etc. Em termos de impacto visual das obras, mas eu aí tenho uma visão um bocadinho radical, que é de chamar a atenção para a grande contradição no meio disto. Porquê? Porque a pessoa que compra uma ruína, mesmo pequena, depois tem acesso a uma construção, uma área muito maior, normalmente, e isso percebe-se perfeitamente, eu moro num sítio onde tenho essa visão clara. As construções de pessoas, normalmente, que vêm para o Algarve e querem construir, vão construir uma casa grande, com piscina. Há muitos casos com casas com campos de ténis, há casas com... Portanto, a transformação da paisagem tradicional, o impacto que este tipo de construções tem, é muito maior do que as pessoas que compram um terreno e põem lá uma casa com 50, com 60 metros quadrados. É claro que há preocupações no meio disto, mas em termos de impermeabilização do solo, de artificialização da paisagem e destruição da paisagem tradicional, estas pessoas têm um impacto muito, muito menor. Isso agora levava a uma outra discussão com destes dias, quero ter aí, que tem a ver com as questões do financiamento das autarquias, se não está demasiado centrado no valor imobiliário e que, portanto, existe também uma tentação de promover a construção de alto valor, que é aquela que vai dar Claro que sim. mais financiamento à autarquia. Não é? Exato. E, portanto, essa é a grande preocupação. É o busilis da questão, porque, Exatamente. de facto, aquilo que tem sido privilegiado em termos de construção, claramente, construção de natureza turística ou especulativa. Eu até costumo dizer que hoje em dia estamos perante aquilo que é o pós-turismo. Já passámos a ideia de empreendimentos turísticos, quer dizer, não se constroem hotéis. Sim. As pessoas já não querem estar no hotel. Constroem-se casas. E, obviamente, por causa daquela questão dos produtos financeiros que têm um mercado imobiliário por trás, que, obviamente, construir casas é um valor, é um ativo financeiro. Eu chamo o Algarve, é um gigantesco depósito de ativos financeiros em forma de casa. E, portanto, a lógica toda é essa. E para a autarquia, obviamente, que vai buscar IMT, vai buscar IMI, faz da Câmara Municipal de Lolé uma das mais ricas do país. E, portanto, não há grande interesse. Isto tem que ser subvertido. Já houve propostas nesse sentido que foram chumbadas, que não passaram, porque, de facto, isto é extremamente apetecível. E a Câmara não tem... Enquanto isso não se mudar isso, dificilmente se vai mudar alguma coisa. Com todos os problemas que estamos a assistir, porque obviamente há uma indústria dedicada à construção de luxo, que depois não quer saber da construção a preços acessíveis. Portanto... Sim, Sra. Tiago, o nosso tempo, a conversa já está ótima, o sinal é que já estamos no final do nosso programa, o tempo já passou. Só mesmo assim, uma nota final para quem, primeiro, está à procura de uma habitação, um sinal de esperança, mas ao mesmo tempo um sinal de preocupação, que é esta questão como é que eu posso estar dentro da legalidade, como é que eu posso ver a legalidade das coisas e como é que eu posso... onde é que eu me posso dirigir, por exemplo, se eu quiser encontrar um movimento?
através da página do Facebook, Não Nos Derrubem as Casas. Nós temos depois um grupo do WhatsApp também que está lá disponível, que as pessoas que quiserem integrar, é só fazerem o pedido. E basicamente é por aí. Também tem lá o meu contacto de e-mail, alguma coisa que seja necessária. Mas, como eu digo, a questão é para resolver os problemas que existem. Não é para... O movimento não vai servir para quem quer... Quem quer encontrar um espaço no meio rural para construir. A questão é dar resposta a estes casos, destas pessoas que não tiveram hipótese de aceder ao mercado e promover, entrar numa luta que resolva realmente os problemas da habitação a longo prazo, não a curto prazo. Sim, senhora. Bom, chegamos então ao final do nosso programa de hoje. Agradecemos a todos aqueles que nos acompanharam. O tema foi extremamente interessante, porque a questão da habitação, como nós aqui conversamos e já conversamos noutras situações, não é um problema que se resolve de um dia para o outro. Construir é uma atividade que demora. Nós já nos atrasamos nas políticas. O essencial é não perder mais tempo, não perder mais tempo em experiências e em soluções sem caminho. Não é? Esta reflexão e estes movimentos é que podem ajudar à reflexão para resolver o problema. Agradeço ao Tiago que cá está e agradeço-vos a vocês por nos terem acompanhado. Até o próximo. Maston, a construtora de alto padrão que transforma sonhos em realidade. Companhia de Dança Panteras, o teu encontro com a arte de viver. Tu. Talentos unidos em prol do Algarve. W4M Digital Solutions, a solução digital para a sua empresa.